O homem que escreveu um manual definitivo sobre como defender a fé cristã no século XX passou a grande parte da vida adulta dele absolutamente convencido de que Deus era uma ilusão. É uma virada total, né? Pois é. Hoje, a nossa investigação foca em alguém que operou, assim, uma das maiores reviravoltas intelectuais da história recente, o C.S. Lewis. Ele nasceu na Irlanda, viveu entre 1898 e 1963, deu aulas em Oxford e Cambridge, e, bom, o material que a gente tem sobre a mesa hoje traça esse mapa biográfico de um autor que parece ter vivido múltiplas vidas simultâneas, sabe? Sim, com certeza. A trajetória dele é praticamente um estudo de caso sobre a elasticidade da mente humana. Porque geralmente a gente associa um conhecimento muito denso a uma embalagem rigorosa, uma coisa quase árida de ler. Uhum. Aquela coisa de livro acadêmico super pesado. Exato. Mas o que as fontes documentam é que o Lewis circulou livremente da fantasia infanto-juvenil à ficção científica, ele atravessou a crítica literária pesada, redefiniu a teologia para deixá-la mais acessível e lá no fim da vida ainda produziu uma literatura autobiográfica de uma vulnerabilidade que, assim, assustadora. Dá para imaginar a figura de um poliglota extremo, né? Só que em vez de falar múltiplos idiomas, ele dominava tipo dialetos literários. Se o assunto era complexo demais para a academia, ele ia lá e disfarçava num conto de fadas. Perfeito. Se a reflexão exigia uma tela em branco infinita, ele levava a história para o espaço sideral. E acho que o grande ganho de mergulhar nessas fontes hoje, para quem acompanha a nossa análise, é entender que a melhor maneira de transmitir um conhecimento muito fechado, muito impenetrável, não é diluir a mensagem para ela ficar mais fácil, mas sim alterar o veículo em que ela viaja. Mudar a embalagem, né? O que nos leva direto ao veículo mais eficiente e mais famoso que ele já construiu, que foi a ficção infanto-juvenil, com as Crônicas de Nárnia. Ah, claro, o clássico. Sim, que foram escritas ali na década de 1950. São 7 livros, tem títulos icônicos que todo mundo já ouviu falar, tipo O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, A Última Batalha. A premissa de crianças encontrando portais para um reino mágico é super conhecida. Super, virou filme e tudo mais. Exatamente. Só que reduzir Nárnia a contos de niná é a perder completamente a engenharia por trás da obra. O Lewis usou o mito não como um escapismo, sabe? Mas como um projetor para iluminar verdades universais. Ele descreve desde a criação até o apocalipse de um mundo inteiro, tudo recheado de um simbolismo filosófico e teológico muito forte. Olha, eu confesso que eu tenho um certo pé atrás com essa ideia, para ser honesto. Sério? Por quê? Porque assim, transformar teologia complexa, conceitos profundos de moralidade e sacrifício em um mundo com animais falantes, não corre o risco de infantilizar algo que é intrinsecamente sério? Se o objetivo dele era educar sobre redenção, por que não escrever logo um tratado argumentativo direto ao ponto? Fico com a impressão de que a fantasia funciona quase como um truque, né? E é um truque. É a definição perfeita de um cavalo de Troia literário. E a sacada é que não se trata de infantilizar a mensagem, mas sim de desarmar o leitor. Desarmar como? Penso assim, quando alguém senta para ler um ensaio teológico ou filosófico, a mente levanta os escudos na mesma hora. A pessoa já começa a procurar falha lógica, questiona as premissas, entra num modo automático de debate. Ah, faz sentido. A pessoa já vai armada para discordar. Exato. O Conto de Fadas burla esse mecanismo de defesa completamente. Ao ler sobre uma traição em Nárnia, ou sobre um sacrifício monumental que acontece no altar de pedra, a pessoa simplesmente sente o peso moral daquela ação antes de ter a chance de racionalizar ou intelectualizar aquilo. Caramba, então a pessoa chora pela injustiça antes de perceber que acabou de absorver tipo uma tese de milênios sobre redenção. Precisamente. O escudo cai porque, na cabeça do adulto ou da própria criança, aquilo ali é apenas uma historinha, né? O mito dá um corpo físico, ele dá um rosto e um clima para conceitos que de outra forma seriam só abstrações muito frias. Uma coisa é você sentar e discutir a natureza paralisante do mal num seminário de filosofia. Uhum. Outra coisa que é muito mais palpável é tentar sobreviver a um inverno eterno sem esperança nenhuma provocado por uma feiticeira. O conceito vira uma experiência sensorial de verdade.
Nossa, é muito poderoso isso. Mas, bom, se o formato de conto de fadas resolvia esse problema de explicar a moralidade através das emoções, a gente percebe pelas fontes que há certos questionamentos sobre a natureza humana que são grandes demais, são difíceis de encaixar dentro de um guarda-roupa de madeira. Com certeza. Tem um limite de escala ali. Pois é. Chega o momento em que a escala das perguntas exige um laboratório maior, e o que o material mostra é que ele precisou de um cenário interplanetário para testar as falhas da humanidade, o que leva ele direto para a ficção científica. Sim, a chamada trilogia espacial, que muitas vezes acaba sendo ofuscada por Nárnia, mas que, nossa, tem uma densidade teológica absurda. Eu confesso que conheço muito pouco dessa fase. É fascinante. Ela começa em 1938 com um livro chamado Além do Planeta Silencioso, que leva o protagonista, o Dr. Ransom, lá para Marte, que no livro se chama Malacandra. Marte, entendi. Isso. Aí continua em 1943 com Perelandra, que já se passa em Vênus, e culmina em 1945 com aquela força medonha trazendo o foco de volta para a Terra para uma distopia. E o grande diferencial aqui, o que é brilhante, é a abordagem dele. Como assim? Naquela época, o gênero de ficção científica estava obcecado com o deslumbramento mecânico, sabe? Era espaçonave, robôs, engenhocas incríveis. O Lewis ignora quase que completamente a mecânica e cria o conceito de uma viagem teológica. Peraí, mas lançar uma viagem teológica em 1938 e meados da década de 40 não era um risco comercial gigantesco? O mundo estava literalmente no meio da Segunda Guerra Mundial. Pois é, no meio do caos. A tecnologia bélica destruindo cidades inteiras. Para quem está ouvindo a gente, imagina o contexto. As pessoas provavelmente queriam ler sci-fi para escapar daquela realidade horrível. Queriam ver raio laser e heróis espaciais, e não para ficar refletindo sobre a essência do mal e do pecado original, né? Então, mas é justamente aí que está o ponto genial da estratégia dele. O Lewis entendia muito bem o terror da sua época. O deslumbramento cego com a tecnologia estava levando a humanidade à beira da aniquilação na vida real, com as bombas, as armas. O progresso científico estava matando as pessoas. Exato. Então, em vez de fazer da tecnologia a grande salvadora nas histórias, ele expõe os perigos de um cientificismo sem bússola moral, do totalitarismo. Em Perelandra, por exemplo, ele basicamente reescreve a história do pecado original. Nossa, em Vênus? Em Vênus, ele coloca um humano lá, que é um planeta ainda totalmente intocado pelo mal, e a narrativa acompanha uma tentativa de corromper esse novo mundo. E a corrupção não acontece com exércitos ou armas a laser, ela acontece com debates filosóficos. É fascinante pensar que o verdadeiro campo de batalha nesses livros, no meio do espaço, não é o vácuo sideral, mas a mente humana, né? O vilão tenta convencer através da lábia, distorcendo os conceitos de liberdade, de obediência. Totalmente, é uma tentação psicológica. Isso mostra um nível de profundidade sobre a queda humana que sugere que o autor tinha uma convicção espiritual muito, mas muito inabalável. O que, ironicamente, faz a gente bater de frente com aquele paradoxo que comentamos no início da conversa. O fato dele ter sido ateu. Isso. O arquiteto dessas epopeias religiosas já foi um cético convicto que achava que religião era mito bobo. O material de apoio que a gente avaliou destaca muito esse ponto. O homem que se tornou o maior apologista do cristianismo do século XX lutou agressivamente contra a fé. E a conversão dele não foi uma epifania emocional súbita, sabe? Do tipo, cair de joelho chorando do nada. Não foi um raio caindo do céu. Não, foi um processo super arrastado, muito meticuloso e baseado quase que inteiramente em raciocínio lógico puro e em debates exaustivos com os colegas dele da academia, principalmente com um amigo dele, o J.R.R. Tolkien. E é interessante porque essa origem cética altera toda a composição química da obra dele. Quando ele finalmente começa a escrever a apologética, e só para dar um contexto rápido para quem acompanha a gente, a apologética é o campo da defesa racional e lógica de uma crença, tá? Não é baseada em dogma invisível, é baseada em argumentação sólida. É defesa intelectual mesmo. Pois é, quando ele entra nesse campo, ele não fala como alguém que sempre viveu no conforto da fé.
Ele fala como quem conhece o mapa mental da descrença de cabo a rabo, porque ele mesmo caminhou por esse mapa por anos. Ele conhecia a arquitetura da dúvida intimamente. E isso explica aquele fenômeno monumental que foi o livro Cristianismo Puro e Simples, de 1952. Que nasceu no rádio, né? Exatamente. O material nasceu de uma série de transmissões de rádio da BBC feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina a cena. Enquanto as bombas caíam sobre Londres, a rádio convidou um acadêmico para explicar os fundamentos de uma crença moral para a população. Uma responsabilidade absurda. Absurda. E ele não começou citando textos sagrados ou dogmas da igreja. Ele começou usando a lógica do dia a dia. Por exemplo, o fato de que qualquer ser humano de qualquer cultura do mundo exige justiça quando é prejudicado. E para ele, esse instinto universal provava a existência de uma lei moral objetiva. É uma capacidade raríssima de pegar debates acadêmicos de altíssimo nível e transformar numa conversa de pub, né? Sim, ele era um mestre nisso. Mas lendo sobre as obras de não-ficção dele, eu sinto que ele também via um perigo muito iminente nas ideias modernas da época. Tem um livro de 1943, A Abolição do Homem, onde ele foca na defesa desses valores morais objetivos, um conceito que ele chamou de o tal. Ah, o tal. Essa obra é pesadíssima. Sim, ele ataca muito a ideia de que a moralidade seria apenas um conjunto de sentimentos subjetivos. A mecânica do argumento dele na Abolição do Homem é atual até hoje. O Lewis detectou que os materiais educacionais das escolas estavam começando a ensinar para as crianças que os julgamentos de valor eram só emoções psicológicas. Como assim na prática? Tipo assim, se alguém olha para uma cachoeira e diz aquela cachoeira é sublime, os novos intelectuais da época diziam não, você não está descrevendo a cachoeira, você só está descrevendo seus próprios sentimentos internos em relação a ela. Ah, entendi. Tudo virava uma questão de opinião pessoal. Exato. E o Lewis percebeu o perigo catastrófico por trás disso. Porque se nada tem valor intrínseco, se tudo é apenas subjetivo e relativo, então não existe um certo ou errado universal. E sem um padrão universal, que é o que ele chamava de tal, a sociedade fica totalmente vulnerável. Fica vulnerável a qualquer ditador que queira reescrever o que é moral e imoral com base no próprio poder, né? Se a coragem e a justiça são apenas gostos pessoais, como quem prefere sorvete de chocolate ou de morango, então protestar contra uma tirania perde qualquer fundamento lógico. É um pensamento que chega a dar calafrios. Dá muito calafrio, especialmente lembrando que ele escreveu isso no auge do totalitarismo na Europa. Mas, por mais lógico e direto que ele fosse nesses ensaios, tem um livro de 1942 onde ele subverte tudo de novo. Ele substitui a defesa direta por uma sátira que é, assim, sombria e perversa, que é Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Ah, isso é genial! Provavelmente é o exercício de psicologia reversa mais engenhoso da literatura de todo o século XX. O formato do livro é epistolar, ou seja, são cartas. E são cartas do Banzé, que é um demônio burocrata lá do alto escalão do inferno. Um demônio sênior, digamos assim. Isso, um gerente das trevas. E ele fica enviando instruções para o sobrinho dele, o Verme, que é um demônio júnior recém-formado. E a missão do Verme é garantir a perdição de um homem humano comum na Terra. Cara, o que eu acho mais incisivo nesse formato, o que mais me impressiona, é que o Banzé não ensina ao sobrinho a incentivar o humano a cometer grandes assassinatos ou crimes hediondos, nada cinematográfico. Não, de jeito nenhum. A maldade está na sutileza. A corrupção acontece nos detalhes mais ridículos do cotidiano. O Banzé instrui o demônio a incentivar pequenas irritações na mesa de jantar, a fazer o humano sentir um orgulho todo disfarçado de falsa humildade, a procrastinar os deveres mais básicos. O manual demoníaco não ensina a destruir a vida num grande evento dramático, mas sim a desgastar a alma com conta-gotas de mediocridade. Esse é o espelho genial que o Lewis coloca na frente do leitor. Pensa bem, se um escritor publica um livro de autoajuda dizendo, olha, você precisa parar de ser mesquinho com a sua família no café da manhã, a reação imediata de quem lê é rejeição. Ninguém gosta de levar sermão moral. Com certeza, a gente fecha o livro na hora. Pois é. Mas, ao ler um demônio comemorando e celebrando o fato de que conseguiu fazer um humano brigar em casa só por causa do tom de voz que a mãe usou,
o leitor inevitavelmente para e reconhece o próprio reflexo. A sátira burla as defesas do nosso ego da mesmíssima forma que Nárnia burla a racionalidade cética. É impressionante. Mas olha, dá a impressão de que era necessário ter não apenas um talento literário fora do normal, mas um nível de estruturação intelectual quase que desumano para orquestrar tantas formas de comunicação diferentes. É verdade. Era muita frente de trabalho ao mesmo tempo. Pois é, porque para não se perder entre palestras lógicas no rádio para a nação inteira e escrever manuais demoníacos super satíricos, o alicerce dele precisava ser de concreto armado. E isso nos leva à quarta dimensão da nossa investigação hoje, que é a fundação acadêmica de Lewis. É muito crucial a gente não perder de vista que ele foi por décadas um respeitadíssimo professor universitário. Ele era especialista em literatura medieval e renascentista, dando aula em Oxford e depois em Cambridge. A elite da elite acadêmica. Sim, ele produziu erudição pura. Em 1936, ele publicou A Alegoria do Amor, que é um marco acadêmico, uma referência técnica sobre a tradição do amor cortês. E em 1954, ele lançou um volume sobre literatura inglesa do século XVI, que consolidou o nome dele entre a elite europeia. Ele passava os dias mergulhado em manuscritos de 1000 anos atrás, traduzindo textos antigos. Só que aí os críticos poderiam argumentar que esse isolamento todo nas universidades, nas Torres de Marfim, cria uma bolha, né? Como que alguém trancado em bibliotecas poerentas lendo pergaminhos consegue criar mundos que ressoam tanto com a cultura pop até hoje, tipo leões mágicos e viagens para Marte? É uma ótima pergunta. E o segredo, pelo que as fontes relatam, não foi o isolamento, foi exatamente o oposto. Foi a comunidade. Ele não estava numa torre inalcançável. Ele estava, na verdade, num pub clássico inglês chamado Eagle and Child, tomando cerveja e discutindo com os Inklings. Os famosos Inklings. Sim. A dinâmica desse grupo desmistifica totalmente aquela ideia romântica do gênio solitário que cria obras de arte trancado no quarto escuro. Tratava-se de um círculo literário informal que se reunia com muita regularidade e as cabeças que estavam ali presentes não eram pouca coisa. A amizade e a troca intelectual entre o Lewis e o Tolkien formaram o núcleo do que a gente entende hoje como a fantasia moderna. É quase uma incubadora literária, né? Totalmente. A pesquisa acadêmica que eles faziam no dia a dia fornecia o arcabouço. Então, o conhecimento profundo de como as civilizações antigas criavam os mitos reais serviu de engenharia estrutural para que eles pudessem criar os próprios universos fantásticos, mas com uma gravidade realista. Tem uma semelhança que eu acho muito gritante com o modelo que a gente vê hoje nas incubadoras do Vale do Silício com as startups, onde dezenas de mentes muito focadas se trancam num espaço para ver quais ideias sobrevivem a um teste de estresse. A analogia é perfeita. Era exatamente um teste de estresse literário. Aqui a coisa fica muito interessante. Imagina a cena, o Tolkien e o Lewis, tomando umas pints de cerveja, levando os próprios manuscritos, lendo aquilo em voz alta e expondo o texto à crítica implacável dos amigos ali na mesa. A genialidade dele sendo polida na lixa da discordância construtiva. Tem relatos de que o Tolkien criticava duramente a mistura de mitologias que o Lewis fazia em Nárnia. Achava uma bagunça colocar Papai Noel com fauno grego. Sim, o Tolkien odiava certas coisas em Nárnia. Ao mesmo tempo em que o Lewis era quem impulsionava e ficava cobrando o Tolkien para ele terminar logo O Senhor dos Anéis, que ele demorava anos para escrever. E essa fricção intelectual exigia uma coraça muito forte, sabe? O Lewis construiu uma arquitetura lógica tão robusta para si mesmo que ele parecia capaz de explicar qualquer tormenta da experiência humana. Inclusive o próprio sofrimento físico e emocional que ele dissecou de um jeito muito filosófico e teológico no livro O Problema da Dor, publicado em 1940. Que é um livro bem teórico, né? Muito. Ali ele propõe justificativas puramente teóricas sobre o papel do sofrimento num universo que é governado por um Deus infinitamente bom, uma defesa lógica de por que a dor existe. Só que tem um detalhe. A vida não perdoa teorias que não foram testadas no fogo da experiência real. Toda essa couraça intelectual de O Problema da Dor parecia blindada e intransponível até a chegada da quinta e última faceta, e acho que mais devastadora da obra dele, onde aquele acadêmico e palestrante impecável cede lugar ao ser humano completamente destroçado.
Sim. O fim da vida do Lewis foi marcado por publicações que simplesmente desnudam a alma dele. Primeiro, a gente tem um olhar mais retrospectivo com Surpreendido pela Alegria, de 1955, onde ele detalha meticulosamente aquele longo percurso existencial do ceticismo até a fé. Aham, a jornada autobiográfica. Isso, mas o verdadeiro abalo sísmico da obra dele acontece com A Anatomia de um Luto, publicado em 1961. O nível de exposição e dor era tão grande que originalmente ele lançou esse livro sob um pseudônimo. E esse relato cru foi escrito logo após a morte da esposa dele, a Joy Davidman, que faleceu de câncer. Exatamente. A dor foi avassaladora. E aí a dúvida que pode ficar no ar para quem analisa a vida dele de fora é a seguinte: um livro tão doloroso e cru, onde a dor parece dominar completamente a razão, isso não torna um homem que ficou famoso pela lógica rigorosa um pouco hipócrita? Porque, veja bem, ele tinha todas as respostas perfeitas quando o sofrimento era só uma tese acadêmica lá no livro de 1940. Mas quando a tragédia bateu na porta da própria casa dele, a tese colapsou. Eu não vejo dessa forma. Hipocrisia pressupõe falsidade, mentira. E o que a Anatomia de um Luto entrega é a verdade mais nua e brutal possível. O livro não é uma negação da fé de forma definitiva, mas é o relato em tempo real de um terremoto passando por ela. Um terremoto existencial. Exato. Ele documenta ali o pânico visceral de descobrir que todas aquelas teorias bonitas dele não serviam como analgésico na hora do desespero real. Ele chega a questionar se a própria fé dele não passava de um castelo de cartas. Ele relata o vazio absurdo da ausência física da esposa e a sensação terrível de que, ao clamar por socorro no escuro para Deus, ele encontrou apenas uma porta trancada pelo lado de dentro. Uau! O contraste entre o acadêmico que pontificava sobre a dor para todo mundo em 1940 e o viúvo que sentiu o desespero do silêncio divino em 1961 é absoluto. E exige uma coragem muito admirável publicar isso. Porque quando alguém ocupa o posto de explicador não oficial da fé cristã no mundo moderno, a expectativa geral é de uma postura estoica, aquele herói inabalável. E ele quebra essa expectativa totalmente. Quebra muito. E mostrar que, diante do caixão da mulher amada, a teoria falhou em consolar o homem, não apenas legitima toda a jornada intelectual dele, como humaniza absurdamente tudo o que ele escreveu antes. Mostra que a busca dele por respostas nunca foi só um esporte mental da elite de Oxford, mas era uma urgência desesperadora do ser humano. É exatamente por mostrar esse colapso temporário e o processo lento, doloroso de reconstrução depois, que a obra dele ganha uma autoridade incontestável. Ele não só teorizou, ele atravessou a própria teoria na prática e documentou cada uma das cicatrizes ali no papel. Sim, e observando todos esses mundos que ele habitou, fica muito evidente que o legado dele não é só uma prateleira cheia de livros de gêneros variados. É, na verdade, a demonstração empírica de que ideias complexas sobre moralidade, perda e redenção precisam de embalagem sob medida para conseguirem alcançar as mentes certas nas horas certas. O Lewis foi, acima de tudo, o tradutor definitivo da condição humana para a geração dele. Sintetizando todo o mapa dessa nossa investigação de hoje, não basta possuir uma verdade profunda na cabeça se você não tem a destreza para comunicar isso para o mundo. O C.S. Lewis traduziu os medos e as esperanças do século XX e simplesmente os enfiou num guarda-roupa coberto de neve, mergulhou em oceanos interplanetários em Vênus, colocou na boca de conselhos diabólicos sarcásticos e nas páginas manchadas de lágrimas de um diário de luto. Ele soube usar os grandes canais populares da sua época, como o rádio e a ficção de massa, para contornar as defesas de uma sociedade muito cínica. O que deixa uma provocação final irresistível no ar pra gente. Qual provocação? Sabendo da incrível adaptação dele aos meios de comunicação de massa daquela época, fica a reflexão pra gente continuar explorando mentalmente depois que esse mergulho acabar. Se esse mesmo engenheiro da comunicação estivesse vivo hoje, imerso em todo esse turbilhão tecnológico do século XXI, ele se limitaria a escrever livros de papel? É uma boa pergunta. Pois é. Ou será que ele usaria o guarda-roupa de hoje,
roteirizando narrativas ramificadas e mundos imensos de videogame, criando realidades virtuais interativas e utilizando a mecânica do design de jogos de última geração para infiltrar silenciosamente as exatas mesmas e eternas lições sobre o que nos faz genuinamente humanos. Fica a reflexão para quem nos ouve.